Bom dia, shalom, shalom. Queridos, já estamos na terceira semana, né, da contagem do homem, e nós estamos falando durante toda essa semana sobre o espírito de entendimento. E hoje, no dia 17 da contagem do homem, nós vamos falar sobre confiança total, uma postura de coração. Provérbios 3, 5, 6 vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse é um versículo muito conhecido por todos nós, né? Mas aqui vai falar, a palavra confiar, confia, carrega uma ideia de quê? De lançar-nos com segurança, né? Com alguém que se deita confiante em algo que vai sustentar. Então, Deus ele está nos chamando a romper com a nossa autossuficiência, né? E entrar em um lugar de confiança profunda e também de rendição. Então, queridos, esse é um tempo onde o Senhor está quebrando muletas emocionais, intelectuais e humanas. Nós não podemos mais caminhar com muletas emocionais, intelectuais ou humanas. Né? O Senhor está querendo nos ensinar a depender dele por completo. E a primeira chave que a gente vai falar hoje é não te apoie no teu próprio entendimento. O entendimento humano, ele é limitado, sujeito a quê? Sujeito a medo, sujeito ao controle, sujeito a experiências passadas. E Deus, ele está desinstalando lógicas carnais para revelar os caminhos do Espírito para nós. Isaías 55, 8, 9, vai falar, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O Senhor afirma aqui claramente que os pensamentos dele não são iguais aos nossos. Isso significa que Deus ele enxerga além do tempo, além da emoção e além da lógica humana. E o que acontece, queridos? Muitas pessoas estão sendo confrontadas nesse tempo com caminhos que parecem sem sentido, né? Mas são exatamente os caminhos mais altos que o Senhor tem para nós. Às vezes tu está sem sentido o que está acontecendo ao teu redor, mas confia, porque esse é o caminho mais alto que o Senhor vai te mostrar lá na frente. Então, Deus está nos chamando para um nível, para a gente sair desse nível terreno de pensamento e subir para um nível maior, o nível da mente de Yeshua, um nível onde Ele está pensando por nós, Ele está nos endireitando e nos mostrando o caminho. Às vezes nós não estamos enxergando, mas Ele já está fazendo. Então, Deus está nos treinando ao quê? A obedecer. E muitas vezes Ele não revela o porquê, mas Ele está sempre nos mostrando aonde ir. Não revela o porquê, mas Ele nos mostra para onde. Ele sempre vai nos direcionar, queridos, sempre. Em Isaías 55, 9, no versículo 11, diz que a sua palavra não volta vazia. A palavra do Senhor não é como a nossa, que uma hora quer, uma hora fala, outra hora... Não, a palavra dele não volta vazia. E quando você obedece, mesmo sem compreender, você está ativando uma colheita invisível, que no tempo certo ela vai se manifestar. A segunda chave, reconhece-o em todo o teu caminho. Nós precisamos reconhecer o Senhor em tudo. Reconhecer o Senhor é mais do que lembrar dele. É submeter as decisões a ele, consultá-lo, honrá-lo antes, durante e depois do caminho. Tem pessoas que só falam antes, né? Aí durante já desanima e se conseguir depois, aí nem lembra mais do Senhor. Então a gente tem que honrar o Senhor o tempo todo, antes, durante o nosso caminho e depois também no caminho. Então, Salmos 25, 12 fala, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Muitas vezes o caminho certo, aos nossos olhos, não é o caminho que Deus quer para cada um de nós. Então, a gente não pode seguir pela nossa lógica humana, mas nós devemos e temos que seguir aonde a voz de Deus está nos direcionando. Ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas o seu líder espiritual está ouvindo e ele pode falar com você, se você buscar ajuda, né? Então, quando a palavra de Deus diz que ele endireitará a tua vereda, isso quer dizer
Isso quer dizer que a promessa é que, se confiarmos, ele alinha os nossos caminhos. Então, nós precisamos confiar. Não somos nós, queridos, que forçamos as portas. É ele que desfaz os nós, é ele que remove as pedras, é ele que remove os desafios, é ele que endireita as nossas rotas. Não tente fazer isso sozinho, dependa dele para fazer isso. Salmos 37:5 vai falar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o Senhor está ajustando destinos, a dependência nele vai liberar uma rota correta, uma rota divina, uma rota que vai nos levar ao nosso propósito. Então, nós precisamos entrar no nível mais profundo de confiança. E o Senhor está rompendo dependências naturais para poder liberar decisões sobrenaturais sobre nós. E a terceira e a última chave vai falar que dependência é a porta para o alinhamento profético. Dependência, queridos, não é fraqueza, mas é um posicionamento espiritual. Deus, ele não força portas, ele corrige e realinha aqueles que se submetem ao seu governo. Aqueles que se submetem ao seu governo. Então, não são todos, são os que se submetem. Jeremias 10:23 diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, Deus está nos levando de uma fé de controle para uma fé de rendição. O controle vai gerar desvios, mas a entrega vai ativar o plano original de Deus. Então, muitos de nós já saímos ou estão fora da rota, por quê? Por medo, frustração, ou um cansaço espiritual, seja emocional, mas Deus, ele não apenas nos chama de volta, ele está nos recolocando no ponto exato onde o plano havia sido interrompido. Então, a rota de Deus requer o quê, queridos? Uma sensibilidade e obediência. Sensibilidade em ouvir sua voz e obediência em seguir aquilo que ele está falando. Então, ouvir a voz de Deus é mais que uma direção, é uma entrega diária para sermos guiados passo a passo. Então, quando nós dependemos, ele nos guia com precisão, mesmo em meio ao caos, mesmo quando você não está vendo nada, ele está te guiando e pode ter certeza que você alcançará o propósito original que ele tem para cada um de nós. Amém, queridos? Até amanhã. Shalom, shalom.